A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma palavra do líder. Hoje eu vim trazer-vos uma palavra de paz, de esperança e de motivação para todos que estão a assistir neste canal. Por isso eu queria ler em Jeremias, capítulo 26, do versículo 1 até ao 3, que diz assim: Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fala aos habitantes das cidades de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que estou prestes a derramar sobre eles por causa de seus pecados. Nesta mensagem aqui o profeta Jeremias, ele vai trazer uma revelação muito importante para o povo. E é exatamente esta revelação que Deus vai pedir para Jeremias transmitir, é que eu queria hoje falar convosco. E o tema da mensagem de hoje é sobre ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus neste período é essencial, não só por causa da pandemia que atingiu o mundo inteiro, mas sim na nossa vida espiritual daqui para frente. Porque tudo o que nós formos fazer, nós necessitamos e precisamos da direção de Deus. Porque o homem, ele faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. E Deus, ele já sabe o fim antes do começo. Então, quando nós ouvirmos a direção de Deus, nós podemos ter a certeza, logo de início, que será a melhor direção. Mas a direção que Deus tinha pedido para Jeremias transmitir no átrio do templo era uma mensagem de mudança e de transformação. De que forma, então, Vitor, que essa poderá ser uma boa notícia? Se Deus, ele já sabe de todas as coisas. Deus que ele é bondoso, ele é amoroso. O Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós, se Ele já diz uma mensagem que nós precisamos de mudar, é porque Ele nos ama e Ele preocupa com a nossa vida e com o nosso estado. Porque se Deus não se preocupasse conosco, Ele não nos aconselharia a mudar certas áreas da nossa vida. Então, por isso, Jeremias, ele recebe essa mensagem e algo que também tem que deixar claro. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Mas porquê? Ele é conhecido como profeta chorão porque ele chorava, porque ele sabia o estado espiritual de Israel, do reino de Judá especificamente. Ele sabia que eles não estavam mais a adorar a Deus, que eles estavam a viver uma vida de pecado. E por isso mesmo ele chorava, porque ele sabia que Deus iria castigar o seu povo. Mas por isso mesmo, Jeremias ele vai lá e vai transmitir. E Jeremias, cheio de coragem, ele vai no átrio do templo. E ele transmite a mensagem de Deus que é, que se eles se arrependessem, se eles voltassem aos seus caminhos, os caminhos que Deus mostrou através do seu servo Moisés, através da lei, eles tivessem uma intimidade com Deus, eles seriam prósperos e nada de mal os alcançaria. Essa é a mensagem de Deus para a nossa vida. Ele deseja que tenhamos uma vida de paz e de alegria. Mas para isso é necessário que tu estejas diante do seu caminho, diante da sua verdade. Então Jeremias diz isso, porque se eles não mudassem, algo do mal viria. Porque o pecado ele tem uma consequência. E toda essa consequência, o pecado ele vai gerar o que na nossa vida? Ele vai gerar a morte. E aquele povo, se não mudasse, Judá seria invadido e conquistado pela Babilônia de Nabucodonosor. E o templo seria destruído e os utensílios do templo seriam levados para uma terra estrangeira. Quando os sacerdotes e os profetas ouviram aquilo, quando o povo ouviu aquilo, decidiram querer matar o profeta que era Jeremias. Mas Jeremias, ele que já conhecia a voz de Deus, ele já sabia quem era Deus, ele já sabia qual era a direção de Deus, ele teve coragem de permanecer firme na promessa que Deus tinha feito. Mesmo que aquilo fosse mau, mas ele continuaria na direção de Deus. Mesmo que aquilo não fosse agradável ao ouvir das outras pessoas, mas ele sabia quem era a voz de Deus e ele ia continuar a permanecer na direção de Deus. Então, o povo ficou todo chateado, ficou alarmado e queria matar Jeremias.
A situação foi tão grave que foi necessário que os chefes oficiais do reino de Judá chegassem para intervir, para que não houvesse qualquer confusão. E quando eles souberam de toda a situação, eles disseram: Jeremias, ele é profeta. Jeremias, tudo o que ele falou que pode acontecer nessa cidade, ele falou porque Deus mandou. Porque quando eles ouviram aquilo, a palavra vai dizer aqui no capítulo 26 que eles encheram-se de temores, eles encheram de respeito. Porquê? Eles sabiam que era Deus que estava a falar com eles. Na nossa vida, em tudo que vamos fazer agora, para nós fizermos algum plano na nossa vida, mesmo que nós não gostemos da resposta, nós podemos saber que tudo que Deus vai fazer por nós é bom, perfeito e agradável. Então não há nada que temer. Mas eu não gostei dessa resposta, não importa, porque Deus ele deseja o melhor para ti. A visão dele é muito maior que a tua. O pensamento dele é maior que o teu. Então fica despreocupado, porque tudo que ele vai fazer é bom. Então Jeremias, ele fala aquilo ao povo. E os oficiais reconhecem que de fato ele é profeta. E em seguida levanta um dos anciões e diz também que ele era profeta e que Deus tinha falado e que era necessário que o povo se arrependesse. A partir do momento que eles ouviram a palavra de Deus, a partir do momento que eles reconheceram o poder de Deus, eles tiveram a sensação de arrependimento. Eles tiveram uma mudança de mentalidade necessária. Porquê? Porque eles ouviram a voz de Deus. Se nós quisermos ter uma melhoria na nossa vida, é necessário que nós consigamos ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é fundamental para a nossa vida. Em tudo o que nós fizermos, não podemos tomar qualquer decisão se não tivermos a direção de Deus. Se for para um trabalho, se for para algum curso, se for para alguma faculdade, é necessário que nós tenhamos a direção de Deus. Porque somos segundo o nosso braço, nada irá correr. Mas como eu já disse anteriormente e repito, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas em seguida, no capítulo 27, Jeremias recebe mais uma vez a direção de Deus, no qual Deus vai dizer-lhe que ele deveria usar um jugo no seu pescoço, amarrado com fitas de couro. Que aquilo iria simbolizar, e não foi somente para o povo de Judá. Naquele momento estava o rei de Judá e mais outros reis daquela região. E Deus diz a Jeremias que esses reis, incluindo Judá, deveriam se submeter à autoridade de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor iria ter autoridade sobre aqueles reinos. E que se eles não revoltassem, se eles aceitassem o senhorio de Nabucodonosor, nada seria destruído, eles iriam continuar a ter paz. E melhor ainda, Deus ainda vai dizer que Nabucodonosor era servo de Deus. Então tudo o que estava a correr ali era segundo a direção e segundo o cuidado de Deus. Mas se eles ouvissem essa profecia, se eles se arrependessem e continuassem firmes no Senhor, Deus iria estar com eles. Nada iria ser arrancado e a prosperidade iria segui-los sempre. E Jeremias vai dizer que se qualquer profeta dissesse ao contrário do que Deus havia transmitido, esse profeta era falso. Mas vamos relembrar outra coisa. No capítulo anterior, como eu disse, todos já sabiam e tinham reconhecido Jeremias como profeta. Todos sabiam que ele era enviado. Mas de repente, logo nesse mesmo ano, chega um profeta chamado Ananias. E Ananias, ele chega diante de Jeremias e diz que tudo o que ele tinha dito não ia se cumprir. Porque depois de 2 anos em seguir, Deus iria quebrar o jugo da Babilônia. E o que é esse jugo? Para deixar bem claro, o jugo era o que ficava nos animais, que prendiam os animais no pescoço para que o dono pudesse comandá-lo livremente. E era assim que Israel também deveria fazer. Mas esse profeta, o Ananias, diz ao contrário. Diz que Deus, supostamente Deus, iria quebrar esse jugo, iria acabar com a Babilônia e todos esses reinos poderiam viver em paz e em prosperidade. Jeremias até disse que espera que se cumpra. Mas quando ele sai e ele volta, Deus diz assim, e como Jeremias ouviu a palavra de Deus, e não vamos esquecer que na outra, Jeremias ele não tinha problema em transmitir o que era necessário. Jeremias voltou e disse, segundo a direção de Deus, tu
disseste que Deus iria quebrar esse jugo. Porque Ananias, quando vê Jeremias com o jugo, ele quebra o jugo de madeira. Aí Deus diz assim: quebraste agora o jugo de madeira, agora eu vou colocar um jugo de ferro. Se o povo continuasse a ouvir a voz de Deus, tudo iria correr bem. Porque em seguida Deus vai dizer assim: porque o povo gostou da tua mentira. O povo sabia que Jeremias era profeta. O povo sabia que a mensagem era correta, que era necessário, eles sabiam que era necessária uma mudança, que eles estavam em pecado, mas mesmo assim, eles quiseram ouvir a mentira. Na nossa vida nós temos que ter cuidado. Porque há certos planos que nós é que queremos seguir, que nós com o nosso braço é que queremos ir à frente, que nós é que queremos aquele, nós achamos que às vezes nós sabemos mais do que Deus, que o nosso plano é melhor que o dele. E às vezes nós queremos que a mentira é que seja a nossa nova verdade. Mas não permita que os bens materiais sejam superiores aos bens espirituais. Porque Deus estava a prometer não só uma prosperidade espiritual, que era esse arrependimento, essa mudança, mas também uma prosperidade também material, que nenhum dos seus bens seriam destruídos, que o templo do Senhor iria ali permanecer, como também os seus utensílios. Mas o que é que vai acontecer? O povo preferiu a mentira. Eles preferiram seguir os seus caminhos do que ouvir a voz de Deus. Então nesta palavra, irmãos, tenham sempre essa consciência que ouvir a voz de Deus é o mais importante. Mesmo que seja um não, mas a voz de Deus ela é mais importante. E o que é que aconteceu em seguida com Jeremias? Jeremias ele vai lá e segundo Deus assim, da mesma forma como tu rebelaste contra a vontade de Deus, Ananias, o teu fim será a morte. E a Bíblia vai dizer no capítulo 28 que passado 2 meses, Ananias morreu. E naquele momento era de esperar que Israel temesse e tivesse o respeito e soubesse que Jeremias, mais uma vez, estava a falar a verdade. Mas eles preferiram, mais uma vez, infelizmente, seguir os seus próprios caminhos e não o de Deus. E concluindo, que hoje, todos que estão a ouvir esta palavra do líder, saibam que a voz de Deus, que a mensagem de Deus, que a direção de Deus é muito melhor que a minha ou a tua direção. Que hoje nós tenhamos discernimento para poder ouvir a voz de Deus e ter uma vida digna, santa diante dele. Porque ele não deseja a tua destruição, ele não deseja a tua tristeza, muito pelo contrário, ele deseja que tu tenhas vida e vida com abundância. Mas para isso é necessário que em primeiro lugar consigas ouvir a voz dele e não a voz de outros. Porque a melhor voz e a voz que é perfeita, agradável e boa só vem dele. E para concluir, eu queria que nós orássemos para que Deus possa abrir a nossa mente e o nosso coração para poder ouvir a voz de Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado e comunicado ao nosso coração. Pai, abençoe, Senhor, a cada irmão, Pai, que está a ouvir esta palavra. Pai, que ela vai ter o discernimento, Pai, que ela vai ter a sabedoria. Que o Teu Espírito, Pai, venha tocar na vida dela. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha dar entendimento, que eles consigam, Pai, ouvir a Tua voz. Que o Senhor, Pai, venha dar a direção, Pai, para eles em todo momento, Pai, que eles precisarem na vida deles. Pai, abençoe a vida, Pai, de todos os Teus filhos. No nome de Cristo Jesus é que eu Te peço e agradeço. Amém. Que Deus vos abençoe e que vocês venham seguir na direção de Deus. Muito obrigado. A paz.